Cuidado com os falsos profetas. São as palavras de Jesus para nós. Jesus nos alertando neste dia para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Deus abençoe você. Hoje Deus tem uma palavra de muita profundidade para nós. Vamos ao Evangelho que nós vamos entender e compreender o que Jesus fala dos falsos profetas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Gente, olha que interessante a palavra de Deus de hoje. E não foi diferente no tempo de Jesus. Jesus se deparou com muitos falsos profetas no tempo em que ele estava no mundo. Jesus sabia que existia falsos profetas. E quem são esses falsos profetas que Jesus hoje nos convida a termos cuidado, a vigiar, termos a vigilância como o ponto central desse evangelho de hoje? Os falsos profetas, com certeza, a missão deles, vamos dizer assim, era a missão de levar as pessoas para longe de Deus, para que as pessoas não se encontrassem com Jesus, para que as pessoas não se encontrassem com a palavra de Deus. Eram caminhos tortuosos que eles levavam as pessoas a seguir. Então tiravam as pessoas da graça de Deus. Esses falsos profetas, eles eram pesadelos para os verdadeiros autênticos profetas do Antigo Testamento. Vocês compreendem que Jesus, ele nos dá um alerta nesse dia. Gente, quantos falsos profetas nós temos hoje? Como vai dizer lá na primeira carta de São João, vai falar do anticristo. Para a gente tomar muito cuidado, porque o anticristo está aí solto. E estando solto, ele sabe que ele tem pouco tempo a perder. Quando ele tem esse tempo ainda para tentar perder as almas, para levá-las à perdição, quanto mais ele vai tentar as pessoas para não se encontrar com Deus, para não buscar o reino de Deus. Gente, é muito profundo esse evangelho, porque Jesus ele fala e ele dá um critério de discernimento. Conhecereis esses falsos profetas pelos frutos. E esses frutos que Jesus fala é o reino de Deus. Como que está sendo o anúncio desses falsos profetas no mundo, desse anticristo? É para a gente começar a ter discernimento naquilo que nós ouvimos por aí. Na internet está cheio de coisas, cheio de falsos profetas muitas vezes que estão falando, sabe? Falando coisas que não condiz com as coisas do reino de Deus. Então Jesus nos alerta nesse dia: olha, buscai o reino de Deus. Buscai Jesus enquanto ele se deixa encontrar. Buscai na palavra o discernimento para a tua vida. Gente, fora da palavra de Deus, fora de Jesus, não há salvação para nós. Não há discernimento. Fora da graça de Deus, não há vida em nós. E fora da palavra de Deus e fora de Jesus, não tem o reino de Deus para nós. Os falsos profetas, eles têm esse papel de nos tirar da graça de Deus. Anunciar uma vida fácil, uma vida sem conversão, uma vida que não exige esforço, atitude, decisão da nossa parte de buscar transformar a nossa vida. Então, gente, olha, esse evangelho nos convida a gente a ter esse discernimento. Porque os bons profetas, os profetas que realmente viveram uma vida na graça de Deus, viveram uma vida vencendo os seus pecados, trazendo para a humanidade uma palavra de esperança, uma palavra de salvação que vem de Deus. Esses se encontram na Sagrada Escritura, esses se encontram aí no nosso mundo, na nossa humanidade. Mas é necessário a gente ter o discernimento. Qual a gente vai seguir? Cuidado com os falsos profetas, porque eles vão vir até vós como pele de cordeiros, mas por dentro são lobos ferozes, é o que Jesus nos diz nesse dia.
dos frutos os conhecereis. Que tenhamos essa coragem de assumir Jesus Cristo para a nossa vida, que a salvação vem dele. A palavra é o sustento, é a nossa cura, é a nossa libertação de toda essa desordem de falsos profetas que estão causando no mundo. Gente, cuidado com os falsos profetas. Aquele que é de Deus você conhece, vai apresentar a você o caminho do reino de Deus. Aquele que é de Deus vai cuidar dos pequeninos do Senhor, vai levar uma palavra de esperança, de cura aos pobres de espírito, aos humildes de coração e também àqueles que desejam ardentemente o céu, os simples de coração. Gente, a palavra de Deus para nós hoje é: cuidado com os falsos profetas. Eles podem te enganar. Se esse evangelho te tocou, eu convido você a deixar aí nos seus comentários o que mais te tocou, deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do evangelho e também compartilhe esse evangelho com mais pessoas. Fiquem todos com Deus.